O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 90. Aí você vai lendo o Salmo 90 todo, enquanto eu vou fazendo a meditação, mas eu quero focar de manhã no versículo 17. Irmãos, estamos passando por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações. Temos famílias enlutadas, temos famílias com pessoas em tratamento de saúde, nós temos aí internações, eu tenho as minhas lutas, você tem a sua luta, e há momentos assim que pesa demais, né? Quero louvar ao Senhor pela presença do Dr. Lemos e da Roberta aqui conosco, que Deus abençoe aí esse retorno, os demais que estão aí conosco também. E renovar aqui, hoje conversei com o Leonardo ali no café, né? E ele dizendo, eu quero conhecer a igreja, tudo mais. Então você que tem interesse, durante a semana, ou hoje na recepção, deixe o seu nome ali, o seu contato, ou durante a semana ligue para a secretaria da igreja, e aí então a Analice vai agendar um horário para nós conversarmos, tá bom? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Se quer caminhar conosco como igreja, as portas estão abertas. A graça do Senhor é vida. Irmãos, eu gostaria que a gente saísse da questão da teoria, né, daquilo que nós conhecemos doutrinariamente a respeito da graça, e pudéssemos enxergar o movimento da graça em toda a palavra de Deus. Salmo 90, 17, é o homem de Deus, Moisés, finalizando o Salmo com essa oração. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus amado, nós queremos pedir a iluminação, a orientação do Espírito Santo neste momento, que a minha limitação, Senhor, como pregador, seja compensado pela ação esclarecedora do Espírito Santo nas nossas mentes e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos fazendo a leitura da Bíblia. Ainda temos alguns que dizem, pastor, eu faço uma leitura num plano diferente e tal, mas eu quero desafiar, principalmente você que está conosco, conheça o nosso boletim. Aí o boletim tem lá uma área só destinada ao plano anual de leitura, que é feito dia a dia. Nós estamos aí 4 capítulos por dia, a partir do mês de abril, vai para 3 capítulos, e o objetivo é ler toda a Bíblia. Você precisa conhecer toda a Bíblia. E aí estamos no Velho Testamento, e aqueles que têm feito a leitura, seja num outro plano ou no nosso plano, é interessante que nós todos estejamos lendo a mesma coisa, porque além do entendimento da palavra, às vezes ocorrem coisas entre nós que bem naquele dia, bem naquela semana, há ministrações. Isso aí aliado às mensagens de Disque Paz. Aliás, hoje eu não consegui ouvir o Disque Paz, parece que estamos aí com um problema no telefonema. No telefone. Então, tudo isso Deus usa para edificar as nossas vidas. E uma coisa que fica claro para nós aí na leitura do Velho Testamento é que povo difícil, né? Tem aí esse ditado, o nosso ditado, o povo feio, né? Então a gente olha para a palavra, o povo difícil. Então você vê esses altos e baixos, essa tensão sempre no povo de Deus entre obedecer e não obedecer. Muitas vezes enganados por falta de discernimento, porque não entendiam a manifestação, a bondade do Senhor. No entanto, com essa infidelidade, com essa variação que nós vemos por parte do povo, uma coisa não muda: Deus continua sendo fiel. Alguns se chocam na leitura do Velho Testamento, porque você vê a manifestação da ira de Deus de uma forma pesada. A Bíblia não esconde isso. Deus se ira com o pecado, Deus se ira com a desobediência, e Deus trata de uma forma disciplinar, muitas vezes dura, porque a intenção dele é resgatar no povo o temor a ele. Nós vemos a manifestação dessa bondade, dessa fidelidade, dessa misericórdia de Deus no seu acompanhar o povo. Ele sempre está com o povo. Então não importa as dificuldades pelas quais estejamos passando, não importa a luta que você está passando, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de meditar na palavra de Deus. Como está fresquinho a frase do pastor Ronaldo Lidório, eu lembrei ela aqui umas duas vezes, quero lembrar novamente. Ele: não espere o deserto passar para você começar a louvar a Deus. Louve no deserto, louve durante as lutas, louve durante as dificuldades.
leia a palavra, medite a palavra e procure entender o que é que a palavra tem para lhe ensinar. Nós estamos aí com a série Meditando na Palavra, né? Vai aí aos sábados, ao meio-dia, e nós estamos ali na introdução do Velho Testamento. Nós vamos caminhar pelos livros do Velho Testamento, e o objetivo é colocar você no contexto, você literalmente se sentir presente ali, não fazer uma leitura superficial, corrida. Eu não sei já quantas vezes eu li a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia aos 10 anos de idade, quando eu ganhei uma Bíblia de verdade, né? Porque tinha aquele pequenas porções, livretinhos. Naquele tempo não tinha Bíblia da criança, né? Mas eu ganhei aos 10 anos e comecei a ler a Bíblia. Eu fui me desanimando com algumas coisas. Primeiro, minha mãe sempre dizia: olha, não reclame, sofra como Jó. Jó não reclamava, Jó não abria sua boca. E eu comecei a ler Jó, e eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, você mentiu para mim. Como Jó reclama o tempo todo. E ela disse: não, meu filho, o que eu quis dizer é que ele nunca blasfemou. Não é? E a gente vai lendo a Bíblia. Estava falando ontem com o nosso irmão aí, presbítero Rogério, que é um dos porteiros. Ele é lá da igreja Maranata, né? E a gente estava falando, quantas vezes ele leu a Bíblia. E eu disse: eu não sei quantas vezes já eu li, mas cada vez você vai descobrindo coisa nova. Há pouco tempo fui ver, passando pelo texto, e vamos passar daqui a pouco novamente por ele, chama a sua atenção, que Saul mandou erguer uma estátua para ele. Saul se desequilibrou tanto na sua vida, o seu alvo se perdeu, que ele teve o comportamento dos deuses, dos reis em volta dos povos pagãos. Então leia a Bíblia, prestando atenção naquilo que você está lendo. Então você vai perceber a manifestação da graça de Deus em toda a Bíblia, não é só no Novo Testamento. Nós cantamos aqui de vez em quando, de autoria do pastor Juliano Sócio, a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É a graça de Jesus que me faz viver. É pela graça de Jesus, então, que nós vamos vencer os desafios dessa vida. Então, nós poderíamos cantar todos os dias o salmo que eu li hoje aqui na introdução do culto, o Salmo 63, versículo 3. A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, bendizer-te-ei, e em teu nome as minhas mãos levantarei, porque é o sustento da graça. Os Salmos é o livro mais extenso da Bíblia, tem 150 capítulos, e eles são divididos em 5 porções. Cada uma dessas porções é correspondente a um dos livros do Pentateuco. Então o 4º livro vai do Salmo 90, esse que nós estamos meditando, até o capítulo 106, e formam o 4º livro, que é correspondente ao livro de Números, que conta aspectos da vida do povo de Deus, convivendo ali diante das outras nações, e com Deus sustentando este povo, um povo numeroso, não é? Então, quando nós olhamos para o Salmo 90, percebemos aí a autoria de alguém que está realmente vivendo a presença de Deus em meio à situação do homem. O Salmo 90 e 91 é tido como um salmo só, que depois então foi dividido em 2, e para a maioria da cristandade o autor é mesmo Moisés, o grande profeta, servo de Deus, e é conhecido como a oração de Moisés. Ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade, da limitação do homem. Ele faz essa comparação, e é por isso que ele pede, ele clama ao Senhor. Essa oração que nós vamos meditar hoje de manhã, mas no versículo 12, há outro pedido dele. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. A eternidade de Deus demonstra a sabedoria de Deus, essa é a intenção de Moisés. Nós nunca seremos Deus, nós nunca seremos como Deus, mas Deus compartilha conosco da sua presença, do seu poder. Ele envia o Espírito Santo, Ele inspirou a palavra, Ele nos ilumina a mente, e então Ele diz: então, Senhor, me faz entender cada um dos dias. Não é contar os dias, ficar contando numericamente os dias aqui. A intenção aqui é: Senhor, me ensina a viver intensamente cada dia da minha caminhada. Os dias estão escritos diante de Deus, não sabemos quando é que nós vamos ser chamados à presença de Deus. Então, até que isso aconteça, ele diz: eu preciso viver a vida de um modo sábio, Senhor. Cada dia da minha vida
deve apontar para o Senhor. Então, olha aí comigo a primeira parte do versículo 17, sobre a graça do Senhor. A graça do Senhor é vida, e essa é a oração: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Irmãos, a graça divina, ela se manifesta em toda a Bíblia. É diferente, porém, a manifestação aí da graça no Velho Testamento, porque nós vamos enxergar mais assim de uma forma próxima a graça revelada em Cristo Jesus. Não havia aqui para Moisés um compêndio de doutrina, não havia um compêndio de doutrina. Moisés está vivenciando, não se sabe quando ele escreveu esse salmo. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros, vivência na presença do Senhor. Então, o que ele está falando, essa graça que ele vive aqui, é a manifestação de Deus em sua vida e na vida do povo de Deus em todos os tempos. Então, como entender? Se hoje nós temos a doutrina, naquele tempo, como é que nós podemos entender Moisés orando e falando sobre a graça? Porque o pacto da graça, ele foi administrado no Velho Testamento por Deus, através das suas promessas, através daquilo que tipificava Jesus, através das profecias, dos sacrifícios. Então Moisés sentia a presença do Senhor. Ele não queria que um anjo fosse conduzindo o povo. Ele disse a Deus: não me interessa, Senhor, se o Senhor não estiver presente. Moisés tinha manifestação da graça do Senhor, olhando durante o dia a coluna de nuvem, à noite a coluna de fogo. Então a presença do Senhor, a manifestação, quando o Senhor Jesus, de uma forma miraculosa, se manifesta nos contatos com Ele, na conversa com Ele, nos mandamentos sendo passados. É isso que Ele está dizendo: Senhor, esteja conosco o tempo todo, seja sobre nós a graça da presença. Então podemos entender aqui, na vida de Moisés, este clamor, porque ele vive com a graça, desfrutando da presença do Senhor. De uma forma doutrinária, o que é graça? Nós respondemos: graça é um favor divino, não merecido. Vem do grego charis, do verbo charizomai, que significa, é um favor dado por alguém poderoso a alguém que não merece. Isso é graça. É interessante que não é uma graça barata, não é uma graça tipo 0800 que nós temos, sabe? Recebemos de graça. Você recebe essa expressão: olha, vai que é de graça. Bom, aqui no Brasil a gente sabe que nada é de graça, né? Alguém vai estar pagando aquilo ali. Então não tem como comparar esta graça humana com a graça do Senhor, porque literalmente significa um favor não merecido. No Velho Testamento, o pacto da graça foi feito por Deus através das suas leis reveladas a Moisés, através dos sacramentos, a Páscoa, a circuncisão, tudo isso era manifestação da graça que mais tarde vai ser revelada a nós através dos sacramentos dados por Cristo Jesus. Então, nesse sentido, ele está com Deus, ele vive na presença de Deus, ele desfruta dessa presença de Deus de uma forma real. O povo não podia ver, não podia conversar. Moisés vai para a presença de Deus, ele é banhado pela glória, ele vai para o meio do povo, manifestando o brilho da presença de Deus na sua vida. Nesse sentido, não é teoria, não é uma coisa que precisava ser cumprida por causa de uma obrigação. Seja sobre nós a graça do Senhor, expressa realmente a vivência de Moisés, dizendo: Senhor, esteja comigo o tempo todo, eu preciso da sua presença. Lá em João, no capítulo 1, versículos 16 e 17, nós temos em João Batista a ponte que vem do Velho Testamento para o Novo Testamento. Jesus disse que ele foi o último dos profetas. Depois de 400 e tantos anos em silêncio, o povo não ouvia o profeta, vem João Batista falando em nome de Deus. E lá no capítulo 1, versículos 16 e 17 de João, esse é o testemunho do último dos profetas, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, como entender esse contraste? Ele está dizendo: olha, a lei foi dada a Moisés, agora nós temos a manifestação da graça. Naquele que foi o relacionamento, a própria lei sendo dada por Deus a Moisés, manifestava a graça do Senhor no cuidado para com o seu povo, os sacrifícios que eram colocados diante do Senhor, os momentos em que as visões
instruções eram dadas pelo Senhor, tudo isso era manifestação da graça. No Velho Testamento, nós temos a manifestação perene da graça do Senhor, transformando vidas, falando e guiando o povo. Moisés tinha uma missão muito importante, muito dura: conduzir o povo de Deus. E o povo de Deus murmurava, e o povo de Deus se desencontrava. O povo de Deus muitas vezes se rebelou contra o próprio Moisés. E Deus diz: a rebeldia não é contra Moisés, é contra o próprio Deus. Moisés é conhecido como um homem mais manso da face da terra. No entanto, houve alguns momentos provocado pelo povo em que ele se desequilibrou, mas novamente ele era tomado pela graça do Senhor, no sentido de fazer o povo de Deus conhecer aquilo que é a vontade do Senhor. É nesse sentido que ele está dizendo: ele precisa constantemente do alimento desta graça para fazer a vontade de Deus. Ele precisava ouvir Deus, ele precisava obedecer a Deus e não se perder em todo aquele contexto de desobediência e de rebeldia do seu povo. A graça de Jesus manifesta diante do ser humano como um instrumento de transformação. Salva e transforma. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 10, nós podemos ler o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, nos revela esta graça maravilhosa, que toca em nossas vidas, que toca na vida do ser humano morto, inerte, totalmente inábil por causa da sua limitação e por causa do domínio do pecado e da morte. É desta forma que o Senhor Deus encontra Moisés. Moisés, do povo de Deus, foi criado no meio do Egito. E então o Senhor o levanta como o grande guia de Israel. A própria libertação, ele está escrevendo, já vivendo os momentos de libertação. Um povo que não merecia, um povo que já estava escravizado por causa de suas rebeldias. Então esse movimento de Deus tirar o povo e conduzir esse povo em direção a uma terra prometida, mostrava a Moisés esse poder restaurador, perdoador de Deus, que dá uma nova vida, que dava uma nova chance, que leva para um caminho da salvação. Alimentado pela graça, é que Moisés consegue conduzir o povo, enquanto o Senhor permitiu que ele conduzisse. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 a 11, não vou ler aqui o texto, mas você tem aí a referência, mas você vai se lembrar. Paulo também é um guia, ele também é um condutor do povo. Ele também veio de uma vida e foi transformado. E aí, então, em determinado momento, ele sente uma luta muito grande. Não sabemos o que é esse espinho na carne, mas era algo que Deus permitiu justamente para que ele não viesse a se envaidecer, se ensoberbecer por causa do seu ministério. Não sabemos que luta é essa, mas o fato é que ele orou muitas vezes, alvo da injustiça do povo, alvo da perseguição dos inimigos do Evangelho, alvo de ódio por parte do seu próprio povo. Então não sabemos o que, ele está como Moisés no passado, em alguns momentos está afligido pelas pressões, e ele então diz que orou 3 vezes para que ele fosse liberto, para que ele fosse curado, para que ele tivesse aquilo que causava dor na sua vida, na sua existência, fosse totalmente removido da sua vida, e Deus não responde a sua oração. Em vez disso, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é a graça que o Senhor revela a homens e mulheres que pertencem a Ele e são chamados segundo os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos. A vida dos filhos de Deus só começa realmente quando a graça toca. Moisés tem uma história antes de responder o chamado do Senhor. Moisés é alguém que se sente inábil.
Ele está morto, ele não pode fazer nada. Mas o Senhor Deus mostra então que através da sua graça, através da sua manifestação, ele seria o grande libertador. Nós temos aí um texto interessante sobre a graça em Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 13. E o apóstolo Paulo ministrando a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Moisés está escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia. O Salmo 90 foi produzido nesta época. A promessa, no entanto, é conhecida por ele, porque ele recebe na inspiração do Espírito Santo a história anterior. Ele sabe que foi por graça que Deus sustentou, por exemplo, José em toda aquela manifestação, aquela luta, jamais Deus o abandonou. Preso, caluniado, perseguido pelos seus irmãos, vendido, vai para uma casa, novamente cai em desgraça, volta a ser preso, mas é alguém que está tocado e renovado pela graça. Por isso, Moisés, quando sai da escravidão do Egito, conduzindo o povo, ele olha para o passado e diz: o caixão de José não fica aqui, porque Deus havia dado uma promessa a José, e José disse: o dia que vocês saírem, leve comigo os meus ossos. Moisés então está caminhando para a terra prometida, com a certeza de que Deus é o Deus que cumpre todas as promessas. A graça do Senhor é vida. Veja aí a segunda parte do versículo, onde ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse Salmo 90, como eu disse, é conhecido como a oração de Moisés. Ele fala do infinito Deus, do eterno Deus e do finito ser humano, ilimitado ser humano. E ele começa como essa oração? Veja comigo aí os versículos 1 e 2 do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Essa certeza de que a graça o alimenta é justamente por olhar para a eternidade de Deus e ver nesse Deus que criou todas as coisas. Ele tem para testemunho da sua vida as obras do Senhor, as coisas que Deus criou, o modo como Deus manifesta o seu poder através dos seus prodígios e milagres que Ele mesmo vivenciou. Ele foi instrumento nas mãos de Deus para isso. Por isso que Ele diz lá no versículo 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ou seja, Deus nos ensina a viver cada um desses dias na Tua presença, de modo que isso dilapide em nós, de modo que isso trabalhe no meu coração, no coração do povo, para sermos conforme a Tua vontade, para alcançarmos dessa forma a sabedoria. Então, finalizando a sua oração, Moisés exclama dessa forma: confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. E ele repete: sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele está diante do Senhor, lembrando que ele iniciou a sua trajetória servindo ao Senhor, chamado de uma forma espetacular, sobrenatural, e então ele estava temeroso porque ele se considerava ninguém, sem nenhuma capacidade, mas Deus manifesta a ele que tudo que o homem tem, tudo aquilo que o ser humano tem, que pode fazê-lo alcançar um propósito, um alvo, vem do Senhor Deus. Veja comigo aí Êxodo capítulo 4, versículos 2 a 5. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A partir daquele momento, Moisés, como líder e guia do povo de Deus, se tornou um servo nas mãos dele, colocando diante do Senhor aquilo que ele tinha. A graça do Senhor manifesta dessa forma. Nós somos mortos, nós somos incapazes, nós somos tão fragilizados pela nossa natureza humana, mas Deus
muda a nossa história. É a grande virada na vida daquele que realmente consegue enxergar como Moisés enxergou a presença e a manifestação do Senhor. Moisés não entrou na terra prometida. Nós nos lembramos que houve um momento em que Moisés, acossado pela dureza do coração do povo, se desequilibra num dado instante, e aí então não dá glória a Deus no momento de fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ele não entra na terra prometida, mas ele é referido na Bíblia como aquele que andou com Deus. Veja Deuteronômio capítulo 34, versículos 10 a 12. O Moisés escreveu Deuteronômio, mas não esse capítulo, porque então ele já estava morto. Quem vai escrever então possivelmente foi Josué. E então esse é o testemunho a respeito de um homem que andava, que andou, que serviu por causa da graça. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. A palavra diz: nunca mais se levantou em Israel alguém como Moisés, porque ele foi sustentado. Ele ocupou um lugar não de destaque, no sentido de se projetar na história como um grande líder, como ele é reconhecido, mas ele vai para a história, entra para a história como aquele que serviu a Deus, e por meio de quem então Deus manifestou tremendas obras. Então nesse momento aqui, ele está diante de Deus. É um homem que realizou grandes obras. Deus fez muitas coisas através dele. Você vai se lembrar, tirando um povo numeroso do jugo da escravidão do Egito, passando a pé enxuto no meio de um mar que se abriu. Tantas outras coisas se manifestou através da instrumentalidade de Moisés, mas pela ação de Deus. Então, diante desta geração tão perigosa, desobedecendo, alguém se levantava, e não somente ele, mas vêm os outros servos de Deus, e ele vai ser substituído por Josué. Então, nesse momento aqui, ele está dizendo: Senhor, então agora, confirma, Senhor, confirma. Ele sabe que se não fosse a dependência de Deus, de quem ele recebia todas as coisas, tudo que ele havia feito teria sido em vão. A glória não teria sido dada ao Senhor. Em um momento em que ele faz algo, e aí então pelo ímpeto humano deixa de dar glória a Deus, naquele momento então a manifestação do Senhor é dura em sua vida. No entanto, Deus o tomou para si. Essa é a graça que perdoa, a graça que restaura. Dentre as orientações dadas por Deus ao povo, Moisés deu uma orientação interessante. Você tem em Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. É interessante esta visão aqui, parece uma coisa corriqueira. O que é que Moisés está falando aqui? Moisés está falando do compartilhar de algo que o povo recebeu de Deus. O povo recebeu a terra. Nós acabamos de cantar agora, é Deus quem dá a chuva, é Deus que manifesta o crescimento. Então o povo vai fazer a colheita, ele diz: olha, se caiu a espiga, não pega não, deixa ali, você já tem o bastante, você já recebeu o bastante, compartilhe, alguém vai precisar, alguém vai chegar. É interessante, porque ele está dizendo, Deus está vendo, ele sabia que Deus observava as suas ações, e ele está olhando assim: Senhor, confirma a obra das nossas mãos, no sentido de que essas obras viessem a glorificar a Deus. Então nesse momento ele está dizendo ao povo: compartilha aquilo que vocês receberam do Senhor, porque através disso o nome do Senhor está sendo honrado, e ele está vendo esta manifestação da sua fidelidade, da sua bondade, da sua misericórdia, assim como Deus tem sido para com você, que você proceda desta forma também. Que testemunho maravilhoso, uma coisa corriqueira, no meio de tantas leis, no meio de tantas orientações, de repente uma orientação para que o povo pudesse viver de uma forma testemunhável
a presença do Senhor. É Ele quem opera dessa forma, é Ele quem cuidaria do órfão, é Ele quem cuidaria da viúva, é Ele quem cuidaria do estrangeiro, e Ele o faz através da vida daqueles que são obedientes. A expressão de Moisés aqui, ela é sinônima à expressão de dizer: Senhor, não deixe aparecer a vaidade no meu modo de servir. Confirma, Senhor. Credencia as obras que eu faço, porque não há lugar para a vaidade nisso que eu estou fazendo. Senhor, eu te servi, então eu estou desnudado da autossuficiência. É o Senhor quem me capacitou para fazer essas coisas. Então, o pedido de Moisés aqui foi no sentido de: Senhor, consolida, abençoa realmente, receba o que foi feito em teu nome para glorificar o Senhor, justamente para que se transformassem em algo permanente, e que estas coisas permanentes evidenciassem uma vida que foi tocada pelo Senhor e que foi mudada pelo Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16, o Senhor Jesus nos ensina da seguinte forma, dentro dessa oração que Moisés está fazendo: Senhor, confirma, abençoa, Deus. Senhor, eu não fiz por causa do meu nome. Senhor, eu não fiz para manifestar de forma alguma a minha capacidade pura e simplesmente. Senhor, confirma através da tua bênção. Confirma, Senhor, através dessa manifestação que nos mostra que o Senhor foi glorificado. Então o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores do Novo Testamento é o mesmo Espírito Santo que inspira os autores do Velho Testamento. E aqui está Moisés numa linguagem bem similar: as minhas obras, Senhor, são para glorificar o Senhor. E aqui está o evangelista registrando as palavras de Jesus: o que você fizer de boa obra, faça realmente como alguém que salga, como alguém que é luz, mas faça isso para apontar para o Senhor. Pastor John Piper escreveu o seguinte: Deus tem sua obra a fazer, muito disso em secreto. Nós temos a nossa. Se confiarmos nele e obedecermos à sua palavra, ele fará com que a sua soberania e o nosso serviço cumpram seus sábios e bons propósitos. Irmãos, na pastoral dessa semana, desse mês, a orientação lá é: não faça coisas por causa da religião. Não faça coisas, sirva ao Senhor, alimentado pela graça, porque há momentos em que a situação às vezes é adversa. Continue servindo ao Senhor. Faça de todo o coração para que aquilo que você está fazendo realmente venha glorificar o Senhor. E uma vez fazendo isso, a sua vida possa servir de modelo na instrumentalidade nas mãos de Deus, para que outros se acheguem a esse Deus e o sirva de todo o coração, de tal modo que Deus se agrade e abençoe e confirme e ordene frutificação sobre aquilo que nós fazemos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, esta é a palavra do apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós temos feito coisas para servirmos a Deus. Não importam as circunstâncias, nós somos chamados para servirmos o Senhor com todo o nosso ser. Quem é você nessa seara, nessa grande manifestação da obra do Senhor em todo o mundo? O que é que você tem na mão? Quando Moisés diz ao Senhor: eu não posso, eu sou tímido, eu sou pesado de língua, o Senhor pergunta: o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Deus manifesta a sua graça de uma forma misteriosa, maravilhosa,
mas Ele também manifesta através daquilo que Ele deu a você. O apóstolo Paulo confirma isso lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Ele está ensinando a Timóteo, ele está levando e motivando Timóteo a guiar a igreja nos momentos difíceis, ensinar a igreja, exortar a igreja. Ele fala sobre as heresias, ele fala sobre os perigos. Então, em dado momento, ele diz aí: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porque ele vai dizer a Timóteo: não adianta conversa, não adianta discussões, não adianta competições, não adianta nada que você venha fazer para tentar cumprir o seu ministério. Se fortaleça na graça, se alimente na graça. Ela é quem vai fortalecer. E quem está falando aqui é alguém que está em prisão, é alguém que está pelos homens cancelado, ele está aprisionado, mas ele diz: eu sou o que sou pela graça de Jesus. Irmãos, vamos aí para a nossa conclusão. Vamos ter a classe única daqui a pouco. Então, desfrute dos meios da graça do Senhor. Se você tem dúvidas sobre isso, vai para os nossos símbolos de fé. Lá fala sobre a manifestação dos meios da graça na sua vida individual e na sua vida como comunidade. É particular e é coletivo. Então, em primeiro lugar, cultive o prazer em ler a palavra de Deus todos os dias. Invista seu tempo em meditar de modo perseverante nos ensinos do Senhor. Ele nos alimenta com a sua graça através do conhecimento que Ele nos dá através da sua palavra. Ele se dá a conhecer na palavra. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos conhecemos. E se formos sinceros como o profeta Isaías, vamos viver sempre chorando na presença do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, confessando as nossas fraquezas, mas sendo alimentado dia após dia pelos princípios do reino de Deus. Em Salmo, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2, depois de dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo a vibe mundana, segundo os costumes do mundanismo, o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu tenho feito uma pergunta agora nos aconselhamentos, alguns que estão passando dificuldade. Eu pergunto sempre: como é que está a sua vida devocional? Irmãos, eu comecei a olhar para a minha vida devocional, compartilhando sobre a vida devocional com alguns irmãos, e cheguei a uma conclusão aterradora. A vida devocional não pode ser uma obrigação. A vida devocional não pode ser um momento que você separa, muitas vezes corrido. A vida devocional não pode ser algo superficial. Mergulhe na palavra, leia a palavra, medite na palavra. Ela é quem vai nos preparar para todos os momentos da nossa vida. Quando nós desobedecemos algo da palavra, nós pagamos imediatamente a consequência disso. A palavra fala para mim como é que eu devo extravasar, reagir diante das situações. Se eu esqueço disso, eu faço besteira. Medite na palavra, não por obrigação, não por ser uma coisa pesada, fazendo às vezes dormindo, cansado. Se alimente da palavra. E olhe para a vida, e você vai enxergar a vida nos acontecimentos, as oportunidades que Deus dá, justamente para você viver a palavra. Quando você desobedece aquilo que você tem aprendido na palavra, você vai colher aquilo que é o fruto da sua carnalidade. Em segundo lugar, cresça na sua vida de oração. Oração de adoração, de exaltação, de gratidão, de confissão, de intercessão e súplicas, fazendo parte da devocional, juntamente com a leitura e meditação da palavra de Deus, onde Deus nos fala, nós temos esse expediente de falarmos com Deus. Uma das grandes vitórias da reforma do século XVI, não precisamos de intercessores. Não precisamos de sacerdotes fazendo o elo entre nós e Deus. Nós temos a presença de Deus. Ore adorando, ore exaltando, ore agradecendo, ore intercedendo. Faça da sua vida de oração o alimento da sua vida, assim como o ar que você respira e precisa dele para estar vivo. Esse respirar é um momento de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A gente brinca com isso. Olha, decore pelo menos um versículo na Bíblia.
Porque às vezes você pergunta, fale um versículo de cor, e a pessoa diz, eu não sei, decora. 1 Tessalonicenses 5,17. Quando alguém perguntar, você pode falar algum texto de cor? Você fala, eu posso falar 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Irmãos, que palavras tão curtas que traduz uma realidade tão profunda. Ora, o tempo todo ora. Está numa boa? Ore. Está tudo dando certo? Ore. Não está numa boa, está numa furada. As coisas estão difíceis. Às vezes, irmãos, acontecem coisas nas nossas vidas do nada. É o movimento da vida. Ore. Ore pedindo sabedoria, pedindo discernimento. Nós precisamos olhar as coisas do ângulo de Deus e não do ângulo do homem. É o nosso ângulo. É a oração. É a oração que vai nos dar esta intimidade, esta afinidade com o Senhor. A palavra diz que Ele manifesta os seus segredos na intimidade para com aqueles que o temem. Terceiro, último lugar, invista na vida de comunhão com os irmãos. Se envolva mais na vida da igreja. Participe dos cultos com alegria e singeleza de coração. Seja assíduo nas reuniões de oração. E novamente quero chamar a atenção, não como ritual, não como religião, mas fazendo com alegria. Nós somos a família da fé. Não é natural que nós não sintamos a alegria e o prazer de estar na comunhão dos irmãos. Às vezes temos problemas, às vezes temos desencontro. Alguém diz, olha, a igreja é como a arca de Noé. E a arca de Noé tinha cada bicho. Então Deus chama e ajunta, e aí então Ele tem um alvo. O alvo é preservar a vida. A tempestade vai passar, o dilúvio vai acabar, a arca vai pousar, os animais vão para a natureza, a família de Noé vai para a natureza, novamente o mundo será povoado, haverá multiplicação da espécie, tudo porque aquela família obedeceu ao Senhor e navegou em meio ao tumulto das águas que cobriram as montanhas e que dizimaram toda a população da terra. A igreja é uma arca. Nós estamos passando por tempestades. Muitas vezes o dilúvio se avoluma sobre nós. O Senhor prometeu, não vai destruir mais o mundo com água dessa forma de um dilúvio mundial. Mas os dilúvios estão aí. Eles cercam muitas vezes e balançam essa arca de lá para cá, mas nós estamos seguros na vontade do Senhor. Participe desta comunhão, sabe, exercite os seus dons, os seus ministérios, sirva ao Senhor de todo o seu coração, para que Deus confirme as obras das suas mãos, feitas para glorificar a Ele. Não podemos fazer nada para nos glorificar, para nos exaltar, é para Ele, para Ele, para Ele. Então, nesse tipo de visão, o nosso relacionamento, cada vez mais tendo o nosso investimento, vai nos levar a nos fortalecermos como a grande família de Deus, a família da fé. Você já veio ao culto de oração de terça-feira? O grupo tem crescido aqui, graças a Deus. Mas muitos não vieram. Eu posso até dizer, desde que eu cheguei aqui em 2016, talvez alguns nunca vieram. E eu ouvi de um pastor uma vez que o culto de oração deveria ser a principal atividade da igreja. Ele disse, olha, tem o culto de louvor, de adoração no domingo, tem as manifestações do ministério, mas culto de oração, aquele momento da adoração, da gratidão. Nós não temos só terça-feira à noite, nós temos as senhoras que têm os grupos de oração durante a semana. Nós temos agora grupos de oração através da internet. É a comunhão do povo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Esta é a orientação e a exortação do autor da carta. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, isso aqui não é credencial para a cobrança. Porque às vezes alguns começam a notar que há irmãos que não estão frequentando na igreja, pega esse texto, vai lá como se fosse uma cobrança mesmo, sabe? O que ele está dizendo aqui é que nós devemos nos estimular uns aos outros às boas obras.
ao crescimento e ao fortalecimento da igreja do Senhor. E se porventura alguém vai se alongando, a administração deve ser em amor. Primeiro orar, investir, conversar, para que essa comunhão seja alimentada através do encontro da família de Deus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.